Fala galera do terceiro ano, essa aula eu quero que vocês prestem então a maior atenção que vocês puderem prestar. Essa é uma aula que eu estou resumindo praticamente, sei lá, 4 ou 5 meses de aula, que é uma revisão completa das principais funções orgânicas. Eu vou colocar a fórmula estrutural de um composto orgânico. Na segunda coluna eu vou identificar a função orgânica e na terceira coluna eu vou dar um nome oficial e o nome usual para aqueles compostos que apresentarem tal classificação. Então, tira o sono do rosto, passa uma boa água no rosto, se concentra bem, revê essa aula depois, façam as suas anotações, que essa aula é fundamental, pois é uma aula que vai revisar as principais funções orgânicas. Beijo e boa aula. Vamos começar então com as funções orgânicas, começando com a função que a gente considera como sendo a função mãe, a função básica em química orgânica e a função que a partir dela as outras vão derivar. Então olha só, eu tenho a primeira função aqui do ladinho, função número 1. Se você perceber, a estrutura só tem carbono e hidrogênio. Então esse composto pertence a uma função chamada hidrocarboneto. Todo composto orgânico que só tem hidrogênio e carbono pertence a uma função orgânica chamada hidrocarboneto. Vamos dar um nome oficial e vamos dar um nome usual para esse composto. Quantos carbonos ele tem? 2 carbonos, o prefixo é et. Ligação dupla entre os carbonos, o infixo vai ser em. E todo o hidrocarboneto terminará o seu nome com o sufixo a letra O. Então o nome desse hidrocarboneto é o gás eteno. Esse gás eteno vai ter um nome usual também. O nome usual do gás eteno, ele é conhecido como gás etileno. Fechou? O de cima é o nome oficial, o nome IUPAC. O de baixo é o nome usual, o de cima é o nome oficial eteno, de baixo é o nome usual etileno. Eu já coloquei aqui como sendo a função número 2. De propósito, eu agrupei junto com a número 1, porque se vocês perceberem a diferença entre a primeira da segunda para a primeira molécula, é apenas isso aqui, ó. Eu acabei trocando um hidrogênio por um elemento da família 7A, ou também chamado de grupo 17. Ou seja, eu acabei colocando um halogênio. Então a função número 2 a gente considera como sendo uma derivada da função número 1 pela substituição de um ou mais hidrogênios por elementos do grupo 17 ou família 7A. Então ela é conhecida como uma molécula pertencente a uma função chamada haleto orgânico, ou em algumas provas aparece como derivado halogenado. Tranquilo? Então olha só, derivado halogenado porque ele deriva do hidrocarboneto pela substituição de um ou mais hidrogênios por elementos da família 7A. Olha o nome dele é bem simples, tá vendo? Olha lá, o de cima não era o eteno, essa é a diferença, é que eu tenho um cloro preso ao eteno. Então o nome oficial dele é cloroeteno. Ou como ele é um monoaleto, porque tem só um halogênio, eu posso usar o halogeneto, o aleto de radical. Então ele também tem como nome usual cloreto de. Lembrando que esse radical que eu tenho aqui, tirando o cloro, CH2 dupla CH, valência livre, ou seja, o radical derivado aqui, tirando o cloro, é o vinil. Então ele é conhecido também como cloreto de vinila. O que você deve estar familiarizado é com o policloreto de vinila, ou seja, um dos plásticos mais usados no nosso dia a dia, que é o PVC. Você fechou? Vamos seguir em frente. Funções 3, 4 e 5. Função 3, função 4 e função 5. Né? São funções que contêm o grupo OH, ou seja, o grupo hidroxila. São funções hidroxiladas. Tranquilo? Olha só, a primeira é a mais comum delas, né?
Então, eu percebo aqui que ela tem o OH, está aqui. E esse OH, para classificar a função, preciso ver qual é o carbono que ele está preso. Quando o OH está preso num carbono que só faz ligações simples, então bota aquele ladinho assim, ó. Então, eu tenho aquele carbono, está assim, né? E aí eu tenho o OH preso num carbono que só faz ligações simples. Esse composto pertence a uma função química orgânica chamada álcool. E já está aqui o sufixo da própria função. Eu identifico pelo nome um álcool porque eu vou terminar o seu nome com o sufixo ol. Vamos lá então. Quantos carbonos tem aqui? Igual no anterior. 2 carbonos, o prefixo é et. Ligação entre os carbonos, ligação simples. O infixo é o quê? An. Como ele é um álcool, o seu nome terminará com o sufixo ol. Etanol. Esse é o oficial. O usual ele é conhecido como álcool etílico, que você está acostumado, porque esse aqui é o álcool da bebida, é o álcool combustível, é o álcool solvente, é o que a gente popularmente chama como álcool. Tranquilo? Olha a segunda é muito parecida, a segunda é uma quarta no caso, né? Ela também tem o OH, olha lá, só que agora esse OH está ligado num carbono que faz uma ligação dupla. Então a diferença é essa, ó. Eu vou ter então aqui o OH ligado num carbono que faz uma ligação dupla. Então, a dupla a gente indica pelo infixo em. Como ele também tem a hidroxila, ele também vai terminar com ol. Essa é uma outra função. A gente costuma colocar o enol entre colchetes porque ele é uma função instável. Vocês vão ver mais para frente que um enol entra em equilíbrio dinâmico, transformando-se ou num aldeído ou numa acetona. O nome segue a regra IUPAC. 2 carbonos, prefixo que? Et, ligação dupla entre os carbonos, infixo em. Como ele também tem hidroxila, ele também vai ter ol no nome. E finalmente a quinta função, que é a terceira hidroxilada, todo mundo está acostumado, né? Então, a maneira mais certa de representar o núcleo aromático é no seu híbrido de ressonância, que é essa versão aqui. Essa aqui é como se eu tivesse feito uma fotografia e congelado as ligações duplas que estavam se deslocalizando continuadamente. Então, quando eu também tenho o OH, só que ele está ligado diretamente no núcleo aromático, essa molécula pertence a uma função chamada fenol. Tranquilo? Olha lá. E como é que fica o nome dela? Você pode encontrar 3 tipos de nome. Você pode encontrar tira esse aqui. Hidroxibenzeno. Hidroxi é a hidroxila. O núcleo aromático é o benzeno. Então é o hidroxibenzeno. Você pode encontrar também como benzenol. É o benzeno com OH. Ou em alguns lugares você pode encontrar como fenol comum. Então, o mais correto é hidroxibenzeno, é o nome oficial dele. Mas você pode encontrar como benzenol também. Lembrando que a presença do OH aumenta o ponto de fusão da molécula. Opa, baixar um pouquinho aqui. Aumenta o ponto de ebulição da molécula e aumenta a solubilidade em água, porque a água também tem ligações de hidrogênio. Então essas moléculas que têm hidroxila, comparada, por exemplo, com um hidrocarboneto de mesmo peso atômico, de mesma massa molecular, você vai ter essas moléculas que têm hidroxila com maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição e maior solubilidade em água. Vamos embora? Agora estamos nas funções número 6, número 7 e número 8. A primeira, a 6, aqui é a mais importante. Ela é um ácido carboxílico. E vamos ver depois funções que derivam do ácido carboxílico. Então essa próxima sequência são os ácidos carboxílicos e os seus derivados. Está aqui, ó. O grupo funcional de um ácido está aqui. Esse aqui é o grupo funcional do ácido. C, dupla O, OH.
C-O-O-H. E esse ácido ele vai ter ainda apenas um carbono. Tá? Então vamos lá. Função dele está ali em cima já. Essa molécula ela pertence à função de ácido carboxílico. E tá aqui o sufixozinho dele, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá o sufixo dele. Oico. Tá vendo? Ácido carboxílico. Vamos usar a regra, todo mundo sabe. Então eu vou ter o quê? Eu coloco a palavra ácido na frente. Quantos carbonos tem ali? Tem 2, né? Ó, tem 2 carbonos. 2, o prefixo é o quê? Et. Ligação entre os carbonos. Só tem essa ligação que ela é simples. Então é o quê? An. Como ele é um ácido carboxílico, ele termina o seu nome com o sufixo oico. Ácido etanoico. Esse é o nome oficial. O nome usual deriva da sua origem. Então, por exemplo, o ácido que tem um carbono só é o fórmico. O ácido que tem 2 carbonos, como esse aqui, ó, o primeiro e o segundo carbono, esse é o ácido encontrado no vinagre, é o ácido acético. Tranquilo? Percebe que a função número 7 ela é muito parecida com a função número 6. A diferença é o que? Na função número 7, eu tirei o H do ácido e no lugar do H do ácido eu coloquei um metal. Como é que é o ácido? C-O-O-H. C-O-O-H. Esse aqui é C-O-O, não tem mais o H e entrou um metal. Então, esse composto número 7 pertence a uma função chamada sal orgânico. E lembra um macetezinho? Mosquito, teimoso, timate, pico, timeto no vidrico. Ah? Então, olha só. Como o sal deriva do ácido, então você vai pegar pico, timato. O que era ico no ácido vai virar ato no sal. Então, olha aqui. Esse sal também tem 2 carbonos. Ó. Carbono número 1, carbono número 2. Então, 2 carbonos, o prefixo é o quê? O prefixo é et. Ligação entre os carbonos também é simples. É o quê? Etan. Ah? Etano. O ico vira ato. Etanoato. D. O metal é sódio. Na. É sódio. Então esse é um sal orgânico. Etanoato de sódio. Se eu usasse o nome usual do ácido, se eu usasse ácido acético, eu ia trocar o ico por ato e ia ficar o quê? Acetato de sódio. Olha lá a diferença deles. C-O-O-H, C-O-O, tirou o H e entrou um metal. Então, na verdade, esse sal aqui, ele vai surgir da reação entre um ácido e uma base. Qual é a função número 8? Tá? Ah, se fosse C-O-O-H era um ácido, C-O-O-H era outro ácido. Na verdade, aqui eu juntei, ó, eu tenho aqui e eu tenho aqui um carbono, né? Sempre não esqueçam. Então, na verdade, essa função número 8, eu fiz isso aqui, ó. Eu juntei o CH3 C-O-O-H com outro CH3 C-O-O-H. Então essa função número 8, ela surge da reação entre 2 moléculas do mesmo ácido, nesse caso. E pela desidratação, então essa molécula número 8, esse que eu sempre faço para vocês assim, né? Ó, lembra que eu fiz assim? Que é aqui embaixo, ó, a Mulher Maravilha, aqui, ó, Wonder Woman, ó lá. Ah, isso aqui é um anidrido ácido. Anidrido ácido. Quando é que surge um anidrido ácido? Pela desidratação intermolecular de ácidos. Como ó, aqui eu tinha uma molécula de ácido acético ou etanóico,
Aqui eu tinha outra molécula de ácido acético, o etanóico. O nome dessa molécula é anidrido etanóico, ou também chamada de anidrido acético. Eu ainda tenho mais duas funções derivadas. Gravem isso aqui. C-OH, que é o ácido carboxílico. Nessa página, então, eu vou ter as funções o quê? A função 9, a função 10 e a função 11. A função 11 não é derivada do ácido, mas eu coloquei aqui porque o nome dela confunde com o nome da função número 10. As funções são parecidas. Percebe que a função número 9 é muito parecida com a outra. C com ácido carboxílico. Como é que é um ácido? C-O-OH. Aqui eu tirei o OH e coloquei um átomo de cloro. Então essa função é um cloreto ácido. Cloreto ácido. O nome dele é cloreto de etanoíla. Cloreto de etanoíla. Olha só que o negocinho. Vou botar aqui embaixo. Tá? Ó, vou colocar o mais simplesinho que tem. C-O-OH. Tá aqui. Tá? Agora eu vou tirar o H. C-O-O-. E agora eu vou tirar o OH. C-O aqui. Perceberam? Então, o primeiro é um ácido, né? Ó, C-OH é um ácido. Esse aqui é o ácido metanóico. Quando você tira o H e origina um ânion, bico do pato, você está originando o ânion metanoato. E quando você tira o OH, você está originando o radical metanoíla. Olha como é fácil. Então, se você colocar, por exemplo, aqui um potássio, um K+, fica metanoato de potássio. Se você colocar um cloro aqui, por exemplo, fica cloreto de metanoíla. Fechou? E se você perceber, essas duas estruturas aqui estão derivando do ácido carboxílico. Tranquilo? Olha essa aqui. C, tem um C aqui, tem mais um carbono aqui, tem mais um carbono aqui. São 3 carbonos. Aí eu tenho o quê? C-O-O, tirou o H e entrou um radical orgânico no lugar do H do ácido. Essa aqui é uma função chamada éster. C-O-O radical. Tá? E como que é o nome dele? Olha lá, eu tenho aqui o quê? 1, 2, 3 carbonos e um depois. 3 carbonos, o prefixo é o quê? Prop. Ligação entre eles é ligação simples, fica o infixo o quê? Propanoato. 1, 2, 3. D. Radical metil ou metila. Propanoato de metila. Tranquilo? A de baixo não é derivada do ácido carboxílico. Ela está aqui porque o nome dela é muito parecido com o anterior. Quando você encontra o oxigênio entre 2 carbonos, olha lá, ó, você está diante de um éter. Oxigênio entre 2 carbonos, você está diante de um éter. Qual é o nome dele? O menor radical óxido, o outro hidrocarboneto derivado. Mas assim, ó, eu tenho aqui, ó, 2 carbonos de um lado e também tenho 2 carbonos do outro lado. Então ele vai ser o quê? De um lado é et e do outro lado também é et. Et. 2 com 2, et. Então vai ser o quê? Etoxi, etano. Se tivesse 1 de um lado e 3 do outro, metoxipropano. Se tivesse 2 de um lado e 4 do outro, etoxibutano. Entendeu? E se tivesse ligação dupla, você indicaria com infixo em. Ou ele também é conhecido como éter. De um lado tem um radical etil, do outro lado tem outro radical etil. Éter dietílico, usado antigamente como anestésico.
Tranquilax? Tranquilaxons? Quais são as principais funções orgânicas que apresentam o nitrogênio? Eu tenho aqui a 12ª, a 13ª, a 14ª e a 15ª. Olha só, o que tem de importante nelas? Vamos ver. A 13ª, todas têm o N, né? Na 13ª, o N está ligado no C dupla O. Na 14ª, eu tenho o grupo NO2. E na 15ª, eu tenho o grupo CN. Na 12ª, eu só tenho N. Entenderam? Então, olha só. O que eu vou lembrar aqui agora? Então, eu tenho funções que só tem o N, funções que tem o N preso no C dupla O, funções que tem NO2 e funções que tem CN. Ok? Quando só tem o N preso a algum radical orgânico, esse composto pertence a uma função chamada amina. Quando o N está preso no C dupla O, C dupla amida, D de dupla, amida. Quando eu tenho o NO2, eu estou diante de um nitro composto. E quando eu tenho o grupo CN, eu estou diante de uma nitrila. Fechou? Então olha só, qual é o critério? Só o N, amina. N no C dupla O, amida. Grupo NO2, nitrocomposto. Grupo CN, nitrila. Vamos ao nome então. Olha lá. Aqui eu tenho um radical metil, aqui eu tenho outro radical metil. Então o nome deste composto vai ser dimetilamina. Dimetilamina. Olha o número 13. 1, 2, 3 carbonos. 3, o prefixo é o quê? Prop. Ligação entre os carbonos é uma ligação o quê? Simples, vai ser an. O sufixo é o próprio nome da função. Propanoamida ou propanamida. Propanoamida ou propanamida. Vocês perceberam que o sufixo da função é a própria função. Lembra que no álcool era ol, no hidrocarboneto era a letra O, no ácido era oico, e aqui na amina é o próprio nome amida. Na amida é o próprio nome amida. No nitrocomposto, quantos carbonos eu tenho aqui? Admite, tem um aqui e tem 2. Então, você bota que ele tem o grupo nitro na frente. Opa, deixa eu ajeitar a folha aqui. Então, esse composto é o nitro, 2 carbonos et, ligação simples. Também deriva do hidrocarboneto, que eu falei lá no começo, que era a função mãe de todas, a função mestra, né? Nitroetano. E finalmente a nitrila, que é uma função que vai derivar. Essa aqui deriva do ácido cianídrico. Essa de cima deriva do ácido nítrico. Tranquilo? Essas duas aqui vão derivar da amônia, do NH3. Então, essa molécula aqui de baixo tem 2 carbonos. 2 o prefixo é o quê? Et. Ligação simples é an. Etano. Nitrila. Novamente, o nome da função aparece como sufixo. Etanonitrila. Mas você pode considerar o grupo CN como sendo o grupo cianeto. Então aqui ficou cianeto de CH3, ou seja, virou o quê? Cianeto de metila. Cianeto de metila. Quase acabando. Funções agora. 16, 17 e 18. Vamos aqui, peraí. Quase terminando então agora, para a gente chegar no finalzinho quase.
As funções agora são a função 16, a função 17 e a função 18, que são funções que apresentam o enxofre. Né? Essa função também é estranha de visualizar assim, né? Aqui eu tenho um carbono aqui, tenho outro aqui, é que costuma aparecer em prova assim, ó, SO3H. SO3H. Quando tem o grupo SO3H, você está diante de um ácido sulfônico. E o nome desse ácido? Você coloca a palavra ácido, 2 carbonos é o que? Et, ligação entre eles é simples, etano sulfônico. Ácido etanosulfônico. Olha só, a função 17 e a função 18, quem é o primo mais famoso do enxofre? Se eu falo primo, eu falo uma pessoa que é da mesma família. E o primo mais famoso do enxofre está acima dele na tabela periódica, que é o oxigênio. Ele é o primo mais famoso do enxofre. Então, olha só, você viu lá num slide anterior que tinha isso aqui, né? Ó, tá vendo? O que isso aqui era? Isso aqui era um álcool. Então essa molécula 17 é muito parecida com o álcool. Só que no lugar do oxigênio, você colocou o enxofre. Então, quando aparece o enxofre, é o tio, do sobrinho mais conhecido. É o tio álcool. Se fosse álcool, era OH. Como tem SH, é o tioálcool. E o nome dele? 2 carbonos aqui, ó. 1, 2. Então 2 fica o quê? Et. Etano. Tiol. Se fosse OH, seria o quê? Etanol. Mas como tem SH, é um tioálcool. É o etanotiol. E essa daqui, ó, a gente já viu assim também, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Um carbono antes e 2 carbonos depois. E no meio dos dois o enxofre. Se fosse o oxigênio entre 2 carbonos, seria um éter. Como no lugar do oxigênio não tá o tio dele, ele vai ser o que aqui agora? Vai ser um tioéter. Fechou? E o nome desse tioéter? O menor radical, então ali é o metil com carbono. Então fica metil. E depois eu tenho o quê? Tioetano. Olha lá, metil, 1 carbono. Etano, 2 carbonos. Tio, quem é o tio? Tiozão da Coca-Cola, tiozão da Fanta, é o átomo de enxofre. Metil, tioetano. Função 18. Serão 21 funções. Apresento-lhes a 19 e a 20, que são funções que tem esse grupo aqui, ó. Puta, apareceu agora uma moto aí com os cabelos abertos aí, ó. Ó, quem? No talo. Ó lá. Então eu tenho C dupla O. C dupla O é o grupo carbonila. Então essas são funções carbonílicas. A primeira eu tenho C dupla OH. Cuida para não confundir com ácido. O ácido é C dupla OH. C dupla OH é um aldeído. Aldeído. Tranquilo? E aldeído terá o sufixo met. Vamos lá então. Quantos carbonos tem aqui? Apenas um. Um carbono, prefixo é o quê? Met. Quando tem um carbono só, o infixo sempre será an. Porque a ligação é entre carbonos. Se só tem um, não tem como colocar em ou in, tá? E ele é um aldeído metanal. Ou aldeído fórmico. Lembra que o nome dele vai derivar o usual do nome usual do ácido.
aldeído fórmico ou formaldeído, ou uma solução de formol quando estiver misturado com a água. A função número 20, eu tenho o mesmo C dupla O, só que agora ele está entre dois carbonos. C dupla O entre dois carbonos. Eu vou ter então a função cetona. E o nome final de uma cetona será com o sufixo ona. 1, 2, 3. Prefixo para 3 é prop. Simples, simples. An. Cetona, ona. Propanona. Ou, se vocês perceberem, aqui eu tenho um radical metil, aqui eu tenho um outro radical metil. O nome usual dela fica então o quê? Dimetilcetona. Vamos encerrar? E finalmente a 21ª e última função que a gente trabalha no ensino médio na disciplina de Química Orgânica, que é o chamado reagente de Grignard. Reagente de Grignard. Ok? Reagente de Grignard. Como é que é a estrutura dele? Olha só, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Ele vai ter sempre o quê? Ele vai ter um radical orgânico. Eu vou ter aqui um aleto, um halogênio da 7A, e eu vou ter no meio o magnésio. Então o nome dele é aleto de radical magnésio. Aleto, cloro. Então eu boto o que aqui? Cloreto de radical. Que radical é esse ali? Olha só, galera, eu vou fazer aqui. Tá? Quem é que eu fiz aqui? Eu fiz o benzeno. Se você arrancar um hidrogênio do benzeno, você forma um radical. Esse radical derivado do benzeno não é o benzil, ele é o fenil. Então fica cloreto de fenil magnésio. Fechou, galera? Tranquilo? Olha, depois acho que de 6 meses de intensos encontros e produtivos encontros, fizemos agora uma revisão das principais funções orgânicas que a gente trabalha no 3º ano do ensino médio. Beijo para vocês, até o próximo encontro.